Opa, camarada! Pô, eu tô ligado que você tá fazendo todo um negócio de matar um monte de bicho e tal, mas você estaria interessado em fazer uma pausinha? Calma, eu juro que vai valer a pena. Se tu gosta de terror, você vai provavelmente gostar disso. Ou folclore, alguma coisa do tipo. Bem, assiste naquela TV que eu vou te apresentar um conteúdo incrível. Sério, você não vai se arrepender. Isso mesmo, essa TV. Eu não tinha muito dinheiro pra comprar uma moderna, então você vai ter que se contentar com isso. Ah, folclores ou lendas. Talvez uma das poucas coisas que no mundo a gente pode compartilhar entre si. E bem, no nosso Brasil não é diferente, mas eu não acho que é uma das melhores. Chup. Mas você vai me soltar nessa cena. Chup. Então, em busca de achar lendas interessantes, eu me deparei com o canal de Starlight Kitsune, que decidiu criar um quadro estilo Nagui Horror retratando diversas lendas do Japão. E bem, essas são minhas favoritas e vamos começar. Bem, sabemos que as lendas urbanas acompanham seu tempo, não apenas se perdendo no passado, e também se atualizando. E bem, eu nunca vi isso no nosso folclore brasileiro. Pelo menos eu nunca vi um boitatá no meu PC. Bem, essa lenda é situada lá no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Bem, a lenda basicamente consiste sobre um pop-up. Sim, aquela janela que aparece do nada no seu celular ou no seu PC. Bem, nesse pop-up teria a seguinte mensagem: Do you like the red room? Que traduzindo seria: você gosta da cela vermelha? E meu irmão, apenas de receber essa mensagem, você já teria sido amaldiçoado. E não importasse o quanto você tentaria fechar essa janela, sempre ia aparecer mais e mais e mais. Até sua tela fica totalmente vermelha e, bem, você perceber que você foi amaldiçoado. E você se pergunta, mas o que essa maldição faria comigo? Bem, basicamente esse simples pop-up te leva à insanidade. Nós dá o cu, porra! E ainda te deixa com tendências assassinas. Então, meu amigo, tu virou um psicopata americano da vida. E, infelizmente você não vai receber edits. E bem, a lenda não acaba só por aí. Isso é apenas a ponta do iceberg. A lenda também retrata um caso real, sendo ela o crime de Nevada Tan. Se você não sabe, Nevada Tan foi uma estudante que basicamente desviveu a sua colega de classe. E isso ficou tão popular na internet que até se tornou meme. E o nome Nevada Tan veio devido à sua camiseta que ela estava usando no dia, que estava escrito Nevada. E bem, nessa lenda é explicada que a Nevada Tan na verdade teria sido afetada pelo pop-up. Isso foi descoberto graças a alguns policiais que foram na casa dela investigar mais sobre isso, pra achar motivo por que ela fez aquilo e achar no computador dela. É, amigos, essa é a primeira pedrada que vem pra gente e ainda tem mais. A lenda original da Tec Tec, ou como é conhecida, a criatura sem pernas, retrata sobre uma estudante que sofreu uma pegadinha, onde caiu uma linha ferroviária. E vamos dizer que ela fez cosplay de Satoru Gojo. E bem, depois da sua morte, ela virou um yokai. Não é o yokai de Yokai Watch. Yokai são basicamente uma classe de seres, que podem envolver até de espíritos até Onis, os famosos demônios japoneses. E no caso da Tec Tec, é um espírito Oryo, um tipo de espírito que só traz ódio e destruição no seu caminho. Mas bem, nessa fita a lenda é contada de uma forma diferente. Aqui é retratado num cenário pós-guerra. E em vez de ser uma pegadinha, seria vários soldados japoneses que fizeram coisas horríveis com aquela estudante. E depois só descartaram ela como fosse lixo. E bem, depois do tempo passar em cima dela, o frio naquela época conseguiu fazer o sangue dela coagular. E isso fez ela ficar agonizando no chão. E o pior de tudo é que teve uma pessoa que viu aquilo. E ela não fez nada. E bem, o mesmo terrível destino que aconteceu com a lenda original se repete aqui. Bem, nessa fita mostra anos depois um policial se encontrando com esse yokai.こちら派遣渋谷通りで目撃情報が入りました。何か珍しいものを見たという通報です。どうぞ。こちら717了解。近くにいる。今その場所に向かっている。目撃情報の詳細はどうぞ。詳細は
不明717田畑に沿って素早く移動する奇妙な人影があると通報があった。注意して近づいてください。どうぞ。了解、派遣。注意して近づいてください。目を光らせておく。どうぞ。717現場に到着した。まだ生き物の情報はありません。捜索を始めます。どうぞ。Essa basicamente se consiste de uma mulher muito bonita, mas quando eu digo bonita é muito bonita, que aparentemente não tem nada de estranho. Mas amigo, quando você vê a mais fundo sobre, você acaba descobrindo que ela tem o poder de esticar o pescoço dela. E o pior de tudo, ela usava esse pescoço para caçar. E bem, é muito complicado identificar o que é uma Rokurubi, mas, graças a essa fita, a gente vai descobrir as características principais para encontrar uma Rokurubi. Primeiro, verifique se a pessoa usa muito acessório no pescoço. Se você nunca viu ela sem esse acessório, como cachecols ou coisa assim, ela é muito provável que possa ter alguma semelhança com a Rokurubi. Segundo, marca de estriamento do pescoço. Isso é uma boa pista para identificar. E a desconexão abrupta da cabeça. Uma fita começa que mostra um caso confidencial da polícia do Japão. No dia 5 de outubro de 1988, entre as 7 e as 8 da tarde, um corpo foi encontrado perto de uma caçamba de lixo, que era para ser um homem entre 18 a 30 anos. Pra vocês terem noção como que ele tava ferrado, parecia que ele tinha mais de 50 anos. E numa filmagem de segurança foi encontrado uma imagem com uma criatura de pescoço longo. E bem, sabemos que aquilo é uma Rokurubi. Incrivelmente, mesmo com as digitais da possível assassina, a polícia não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. No vídeo, além de explicar o que é uma Rokurubi e também o que aconteceu nesse caso, ele também explica a lenda original, onde havia uma mulher de uma família muito nobre, mas com um péssimo hábito de espiar as pessoas, e por causa disso ela acumulou tanto karma tão intenso que o pescoço dela foi esticando, e foi eternamente amaldiçoada e a se transformar num monstro. No Japão, antigamente, lá para a época de 1600 até 1800, acreditava muito sobre o karma, que um sinal de mau karma era o esticamento do pescoço. Então, quanto mais mau karma você tiver, mais seu pescoço é longo. Ok, vamos concordar que Pokémon ainda é um grande fenômeno, e foi um grande fenômeno maior ainda lá no início dos anos 90. E bem, se você era um brasileiro nessa época, você se lembra das acusações de satanismo aqui do Brasil. Era clássico o canal que a sua avó ficava vendo, onde tinha um pastor, e ele começava a falar sobre acusando as cartinhas de Yu-Gi-Oh! De Pokémon de satanismo. Apenas porque um Gastly parecia um número 6 ao contrário. E bem, é muito provável que você também já ouviu falar do incidente do Porygon, que era basicamente um episódio de Pokémon onde exibiu cores piscantes muito rápido, que por causa disso deixaram muitas pessoas hospitalizadas com ataque epilético.
729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters, Monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão, mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas. E sim, isso foi um caso real, eu não tô criando isso. Mas bem, ainda existe outro caso envolvendo Pokémon que foi esquecido pelo tempo. No dia 27 de fevereiro de 1996, Pokémon Red e Green foi lançado no Japão. E claro que aquilo rolou um fenômeno. Aquilo foi tão absurdo. Tipo, todo lugar que você via tinha alguém jogando Pokémon. Mas aí, ao decorrer do lançamento, algumas pessoas notaram uma coisa. Desde o lançamento de Pokémon, houve um pico da taxa de suicídio no Japão. E o pior de tudo é que a taxa de idade era de 7 a 12 anos nesses casos. Rolaram diversas investigações sobre isso, mas a única coisa que os policiais conseguiram encontrar é 2 conexões. Nesse caso, todas as pessoas pelo menos tinham um Game Boy e jogavam Pokémon Red e Green. E pelo menos 80% das pessoas sempre paravam na mesma cidade, Lavender Town. E também sempre experienciavam os mesmos sintomas: insônia, náuseas e sangramento no nariz. E no final, terrível destino. E mesmo no final, sem saber o que era especificamente o que estava causando tudo isso, a Nintendo fez uma retaliação de todos os jogos e fez diversas alterações tentando acabar com aquilo, que depois ficaram conhecidas essas novas versões como Pokémon Red e Blue. Diversos anos depois, uma pessoa com o jogo original, sem ser a versão da retaliação, decidiu botar as músicas num programa de espectrograma, a fim de tentar achar o motivo daquilo tudo. E depois de diversas músicas, uma música deu alguma coisa diferente: a música de Lavender Town. Havia mensagens subliminares dentro dessa música. Isso era o motivo de tudo. Bem, tô começando a agradecer que a gente só tem os sacis e os curupiras. Bem, o que achou, mano?